Vamos instalar agora o serviço de DHCP. O serviço de DHCP é responsável por distribuir endereços IPs para as estações de rede. Para fazer essa tarefa, clique em Iniciar, Server Manager. E aqui dentro do módulo do Server Manager, nós vamos adicionar uma das roles, ou papéis do servidor. Então, vou clicar aqui em Roles, em papéis do servidor. Ele está levantando normalmente, vai mostrar para mim quais são as roles que eu tenho instaladas neste meu servidor. E o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui depois em adicionar uma role ou adicionar um papel do meu servidor. Tá, ok? É um procedimento bem simples e fácil de ser feito. Então, assim que ele terminar de levantar esses dados, perfeito. Ele já mostrou que já tem uma role de DNS e Active Directory. Vou clicar aqui em adicionar roles. Vou clicar em Next. E agora eu vou adicionar o serviço de DHCP. Posso clicar aqui em DHCP Server. Perfeito. Vou clicar aqui em Next. Avançar. Avançar. Perfeito. Agora ele já vai perguntar para mim as informações de rede. Nesse momento ele já listou que eu tenho uma das placas configuradas. Lembre-se, os servidores de DHCP não podem utilizar IP dinâmico. Obrigatoriamente, eles têm que ter endereço IP fixo. Vou clicar em avançar. Aqui a informação, aqui já está passando por padrão todas as informações da minha rede. Então já está informando para mim qual que é o nome de domínio. Isso aqui é importante que esteja correto. Tem que ser o nome de domínio DNS que você colocou durante a instalação. E aqui ele já está informando para mim quais são os servidores de DNS que eu tenho. Caso você tenha mais de um domain controller que também tem a função de DNS na sua rede, você também pode colocar aqui este endereço IP deste servidor. Como eu só tenho um na minha rede, eu vou manter este aqui mesmo. Vou clicar em avançar. Aqui é um detalhe interessante, você pode habilitar o suporte a Wins. O suporte a Wins é utilizado por aplicações e estações Windows 98 e Windows 94 para resolver o nome de máquina com o endereço IP. Se a sua rede possui somente estações, o mínimo de estações que você tem é o Windows 2000 e o Windows XP, você vai colocar, não precisa instalar o serviço de Wins. Caso você tenha máquinas com Windows 98 ou Windows NT4, você deve utilizar a configuração de Wins e informar qual que é o servidor. Para isso, é necessário que você instale a feature de Wins no seu servidor antes de habilitar esse módulo, tá bom? Vou clicar aqui em Wins, não é necessário na minha rede, vou clicar em avançar. E aqui eu vou informar qual que é a faixa de endereços IPs que eu vou distribuir para as estações. Vou clicar aqui em adicionar. O nome do meu escopo chama-se Rede Corporativa. Aqui é somente um nome. Qual o endereço IP que eu vou começar? Lembre-se que meu servidor está utilizando o endereço IP, o 92.168.1.100. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar... Normalmente isso aqui é muito legal de ser feito. Em empresas pequenas, você sempre reserva os primeiros endereços IPs para os servidores e impressoras e os demais para as estações de trabalho. Então vou informar o seguinte, a partir do endereço IP 92.168.1.150 vai ser distribuído para as máquinas até o endereço 92.168.1.200. Por que eu fiz isso? Porque ou melhor ainda, vou colocar 250. Porque eu tenho apenas 100 máquinas da rede, tá? É claro que eu estou fazendo uma configuração bem justa, mas você sempre vai planejar a quantidade de endereços IPs que atenda a quantidade de máquinas que você tenha na sua rede. Qual que é a máscara de rede? É a 255.255.255.0, o mesmo valor que eu estou utilizando nas configurações TCP/IP. Caso eu tenha um gateway na minha rede, eu vou informar também qual que é o gateway, 1.1. No caso, eu tenho o meu gateway e meu gateway utiliza esse endereço, tá? E aqui eu estou vendo a configuração por quanto tempo eu quero oferecer esse endereço IP. Eu posso oferecer o padrão, que é 6 dias. Vou clicar em OK e já posso marcar para que ele ative esse scope. O que significa? Significa que ele já vai ativar essa configuração e já vai fornecer isto para as máquinas da rede. Vou clicar em OK. Vou clicar em avançar, Next. Eu posso também habilitar o suporte ao IPv6, tá ok? Isso aqui é, caso você tenha máquinas ou aplicações que vão utilizar IPv6, você pode habilitar ou não, tá ok? Como eu vou utilizar o padrão, vou deixar habilitado porque não vai interferir com as minhas configurações de rede. Vou habilitar avançar.
Aqui ele já está configurando a parte de IPv6 para mim. Lembre-se que IPv6 usa uma outra estrutura de endereços. Então, ele passa a utilizar caracteres alfanuméricos, não somente numéricos, tá bom? Aqui eu vou informar com qual credencial que ele vai utilizar para ativar o serviço do Active Directory, do DHCP. Então eu vou informar aqui a conta de administrador, que é o padrão. Vou clicar em avançar. Perfeito, ele oferece um resumo para mim. E quando eu clico em instalar, ele já começa a instalação do papel de DHCP na minha rede. Após a instalação, a partir desse instante, as estações já podem obter automaticamente o endereço IP de rede deste meu servidor. Isso é muito importante, hein? É uma das primeiras tarefas que você vai fazer na sua rede. Vocês viram como é que foi bem simples de ter feito essa instalação. Vou clicar aqui e assim que ele terminar, pronto, já está pronto o serviço de DHCP. Então vocês viram como é que foi fácil instalar. É importante que você tenha. Se você não tiver DHCP, você vai ser obrigado a colocar o endereço IP manualmente em cada máquina e tem que tomar cuidado para que cada endereço IP não seja o mesmo das outras estações. Acabou. Clico aqui em fechar. Perfeito. Já está instalado mais uma role de DHCP Server na minha rede.